Minhas queridas e meus queridos, sejam bem-vindos aqui a mais um videozinho e hoje o vídeo é sobre a Arja Makeup, que é a minha própria marca, para quem ainda não conhece, e foi um vídeo que foi pedido por muitos já subscritos aqui do canal, que era para eu fazer um vídeo a falar em mais pormenor sobre os pincéis da marca e também sobre as sombras, por isso, finalmente cá está ele. Se quiseres conhecer um bocadinho a marca mais a fundo, já sabes, continua aí a assistir. Eu neste vídeo não vou falar propriamente sobre o percurso da marca, vou falar apenas sobre os produtos, por isso, se quiseres saber um pouco sobre como a marca surgiu e todo o percurso, eu deixei um link em baixo na caixa da descrição para um outro vídeo que eu tenho aqui no canal em que eu falo sobre isso. Vamos então começar aqui a falar sobre os pincéisinhos. O primeiro que foi lançado foi o Arja Makeup 101, é um pincel de topo achatado e que foi pensado para as bases. Ele foi criado em 2012 e na altura era um grande hype à volta deste tipo de pincéis. A característica que diferencia a marca são os pincéis de cabo cor-de-rosa. Aliás, muita gente conhece como os pincéis de cabo cor-de-rosa, mas lancei também de cabo preto porque há pessoas que não gostam de cor-de-rosa e assim têm a opção do preto. Mas cá está, ele foi o primeiro produto. Ele é bastante denso e firme, mas ao mesmo tempo ele é maleável. Eu sei que isto parece um bocado estranho, firme e maleável na mesma frase, mas a sério que ele... Porque assim, se fizermos assim, ele é bastante firme e dá bastante boa cobertura, quando queremos uma cobertura mais pesada, mas ele ao mesmo tempo, as cerdas, estão a ver, são muito maleáveis. E comparando com outros pincéis de outras marcas, eu não vou fazer aqui comparações diretas porque não seria correto também da minha parte fazer isso enquanto dona da marca, mas comparando com outros pincéis e até de feedbacks de clientes, há outros pincéis deste género que, ou para serem mais maleáveis, não são tão densos e não têm tão boa cobertura, não dá tão boa cobertura na base, outros acabam por ser mais densos e criar um efeito de carimbo. Todos os pincéis da marca são de cerdas sintéticas, ou seja, cruelty free, ok? Por isso, continuando, ele recentemente, ou seja, quer dizer, há um ano foi mudado o logotipo da marca. Eu vou-vos mostrar qual era o logotipo antigo e o novo. Tem também uma história no blog sobre como foi criado este logotipo, se quiserem ler deixem aí em baixo. E eu tenho feito sempre todos os possíveis para cada vez que eu faço uma encomenda tentar sempre melhorar ainda, melhorar. Por exemplo, ao início o logotipo era só impresso, agora o logotipo é mesmo gravado na madeira e da última vez, no último lote que veio já com o logotipo novo, ele é ligeiramente holográfico e eu garanto-vos que eu tento sempre ao máximo que os pincéis tenham qualidade e tento sempre melhorar, ver sempre o que é possível melhorar nos pincéis. Mas o 101, lá está, ele foi pensado para ser utilizado com bases, ele pode ser utilizado com bases líquidas, com bases cremosas, com bases em pó, com todo o tipo de bases. Ele também pode ser utilizado para esbater o corretor. Ele é um bocadinho grande, eu sei, e eu tenho planos de vir a lançar uns mais específicos para corretor, mas a marca tem que crescer um bocadinho mais, mas vocês também podem utilizá-lo para aplicar pó, porque lá está, ele acaba por não deixar tanto esse efeito carimbo e pode ser utilizado também para aplicar pó, apesar de não ser tão específico, e eu espero futuramente poder lançar também um mais específico para aplicar pó. Outra coisa é que eu, quando não tinha ainda lançado o pincel de contorno, e fica já uma dica para quem não tem um pincel específico de contorno, colocava só aqui em metade do pincel e fazia isto assim e resultava super bem. Outra coisa, eu também já o cheguei a utilizar para aplicar blush, e fica muito bem porque lá está, ele não dá esse efeito de carimbo, tem essa particularidade e essa diferença. E pronto, tem esta cor lindíssima porque na altura não havia assim muitos pincéis com cabo cor-de-rosa. Hoje em dia, infelizmente para mim já há, mas se forem a ver só são vendidos em kit e os pincéis da minha marca eu dou-vos a opção de vocês comprarem só um ou dois ou aqueles que precisem, porque eu quero dar liberdade ao cliente para ele personalizar o seu kit à sua maneira. Vamos continuar então. O segundo pincel de rosto, que foi o terceiro a ser lançado por mim, é o 102, que é um pincel que foi pensado para resultar tanto para o contorno como para o blush. Este está um bocadinho mais achatadinho porque eu não tenho nenhum pincel lavado dos meus, então eu queria vos mostrar um limpinho, mas eu vou-vos mostrar. Ele depois com o uso começa assim a abrir um pouco mais, mas mesmo assim ele não é demasiado grande para o contorno. Podem utilizá-lo aqui para contornar, para o blush, para aplicar iluminador, para esbater corretor, e eu sei até de pessoas que gostam de utilizá-lo para aplicar a base e para aplicar o BB Cream quando querem uma cobertura mais levinha, que gostam de utilizar este pincel, que acaba por dar uma cobertura mais leve do que este, mas ele foi pensado sobretudo para blush e também para definir contorno. A
também já me cheguei a servir dele para aplicar pó matificante, também funcionou bem, mas a principal função é blush e contorno. Ele é também, lá está, firmezinho, ao ponto de vocês conseguirem definir bem, mas ao mesmo tempo também é maleável para conseguirem esbater bem os blush, etc. Passando agora aos de olhos, tenho dois neste momento. O primeiro foi o 201. O 201 é um pincel de esfumar, mas é assim um pincel mais pequenino do que os típicos pincéis de esfumar, porque uma coisa que eu notava é que muita gente que tem pálpebra mais pequena tinha dificuldades em encontrar um pincel de esfumar que funcionasse. Este também está bastante achatadinho porque ele está novo, mas ele depois com a utilização ele começa a abrir um pouco mais, mas ele não perde a forma. Olhem, este foi mesmo dos primeiros e eu sou muito bruta a lidar com os meus pincéis e ele não perde a forma. Ele abre um bocadinho mais, mas não perde a forma. E então foi mesmo a pensar nessas pessoas. Ele é um pincel bastante multifacetado, vocês conseguem deixar o côncavo mais marcadinho, mais esfumado, conseguem definir o V externo e, como ele é ligeiramente achatado, conseguem até aplicar a sombra na pálpebra. Basta, ao retirarem a sombra, retirarem com ele assim deitado para ficar aqui na lateral a sombra e quando querem esfumar aplicar aqui na ponta. Ou seja, todos os produtos que eu lanço eu quero que eles sejam o mais multifacetados possíveis para vocês conseguirem tirar o maior rendimento possível também e verem que não é preciso terem 50 pincéis para fazerem uma maquilhagem completa. Aliás, eu em workshops e situações para promover a marca, eu faço maquilhagens completas só com estes 4. Garanto mesmo. Ele, como é sintético, também pode ser utilizado com qualquer tipo de fórmula. A base em pó, desculpem, sombras em pó, sombras em creme, pode ser também utilizado para esbater o corretor. Há muita gente que gosta para aplicar aqui a sombra junto às pestanas inferiores quando quer um bocadinho mais esfumadinho, porque ele como é assim mais pontudinho, lá está, não é aquele redondo gordo, como é mais pontudinho, vocês conseguem também fazer esse tipo de situações um pouco mais detalhadas, não é demasiado detalhadas, mas um pouco mais detalhadas, e ele é ótimo também para esbater aqui o neutralizador quando nós colocamos. Os neutralizadores são aqueles corretores com cor, só aqui mesmo na zona da olheira, ele é ótimo para esbater, por isso acaba por ser um pincel muito multifacetado. Agora, o último a ser lançado foi o 202, é um pencil brush, que é aquele pincel mais pontudinho, e uma particularidade é que muitos pincéis que são pencil brush de cerdas sintéticas acabam por ser muito duros na ponta, muito rijos, e este imita muito bem, devido ao tipo de cerda, imita muito bem os de cerdas naturais que são mais maleáveis. Mais uma vez, ele é bastante maleável, ele consegue ser firme, chegarem lá e deixarem marcado, mas depois com o próprio pincel vocês conseguem esfumar as sombras que aplicarem no côncavo se não quiserem que fique tão marcado. Ele pode ser utilizado para definir o V externo, para definir o côncavo, para as pestanas inferiores, iluminar aqui o canto interno do olho. Também serve para aplicar batom. Foi uma amiga minha que é maquilhadora profissional que me disse que ele servia bastante bem também para aplicar batom. E eu tenho usado para aplicar o batom e funciona muito bem. Gosto até mais de utilizar do que os pincéis próprios para aplicar batom. Para aplicar aqui iluminador só nesta zona. Para aplicarem um bocadinho de corretor só mesmo localizado em cima das borbulhinhas e depois bater. Ou seja, acaba por ter muitas utilizações, mas o foco dele foi mesmo para os olhos. Vamos passar então agora à parte das sombras. De momento tenho 10 cores de sombra, ou seja, estas aí que estão à mostra. As outras ainda andam em fase de testes. Tenho este. Desmaiou! Uma já caiu. Mas tenho 10 cores de sombra. Elas são fabricadas cá na Europa, são fabricadas na Polónia e não são testadas em animais. Eu ando a tratar para ter o Leaping Bunny, que é um símbolozinho que significa que é cruelty free, mas essas coisas demoram tempo e custam dinheiro e ainda não foi possível. Mas então eu lancei estas cores de sombras. São cores que de facto são um bocadinho mais invernosas. Eu hei de lançar umas mais depois a pensar no verão, porque elas foram lançadas há 2 anos, na altura do outono, e foram também das que foram mais votadas na página da marca, porque eu coloquei lá algumas amostras de cor e foram as que foram mais votadas. Vamos então passar agora uma a uma. Esta primeira aqui chama-se Stubborn. É assim um tom que é pouco definido, eu costumo dizer, olha, é a cor de burro quando foge. Vocês como podem ver, ele ora parece mais alilazado, ora mais neutro, ora mais cinzento. Vai depender muito das cores com que vocês o combinem. Se combinarem com este roxinho aqui, ele vai puxar mais o roxo. Se combinarem com o castanho, vai puxar mais o lado acastanhado da sombra. Em seguida temos aqui a Posh, que é muito parecida com a Stubborn, mas é um bocadinho, tem um fundo mais arroxeado. Depois temos a Stylish,
que também é uma cor que o efeito dela vai depender da cor com que vocês misturam. Ou puxam mais para o roxo ou puxam mais para o castanho. Estas todas têm um bocadinho de brilho. Depois temos aqui a Outspoken, que é um bordô lindíssimo, que eu uso muito no côncavo agora no inverno, e nas últimas maquilhagens que eu tenho usado muito esta sombra. Ela é completamente mate. Depois a Innocent, ela não fica assim tão branca, porquê? Porque se vocês a utilizarem com um pincel de esfumar e utilizarem só para o osso da sobrancelha, ela dá uma iluminadazinha, mas não fica tão branca como está aqui, por isso não se assustem pela sua branquidão. Gosto muito também de a utilizar em toda a pálpebra para criar uma base para as outras sombras. Em seguida, este tom chumbo, ele ora puxa mais para o cinzento, ora puxa mais para o azul, que é a Luxurious. O Classic, que dizem que é a Lily Marques, ela é uma querida, ela adora este preto. Ela diz que é o preto mais preto e é mesmo bastante forte, bastante pigmentado, como podem ver. Uma que eu adoro, que é a Glamorous, que é também um tom assim dourado, mas é um dourado mais velho, não muito amarelado. Fica lindíssima, combinado estes dois tons fica magnífico. A Classy, que é um castanho mate, é aqueles básicos que toda a gente tem que ter na sua necessaire. E por fim a Wicked, que é a cor um bocadinho mais, que foge um bocadinho aqui mais às outras, que é este tom verde, mas que dá para fazer maquilhagens também magníficas com ela, quando queremos assim uma maquilhagem mais chamativa. Elas no geral não esfarelam muito, a preta se calhar é que esfarela um bocadinho mais, mas não é nada que por aí além que vocês vão ficar aqui com esta zona toda preta, mas as mate têm tendência a sempre esfarelar um bocadinho mais do que as outras com brilho, principalmente a Luxurious e a Glamorous têm uma textura bastante mais, parece quase que cremosa. E o feedback que eu tenho tido de todas as minhas clientes tem sido excelente e eu estou ansiosa por lançar mais novidades, mas para isso tem que a marca crescer e espero poder contar também com a vossa ajuda para divulgar a marca. Não se esqueçam que vem aí a Black Friday e mais não digo. Espero então que tenhas gostado deste vídeo, a ficares a conhecer um bocadinho mais a marca. Obrigada por assistir, beijo enorme e até ao próximo.